Que Deus abençoe a todos. Deus é bom o tempo todo. Eu glorifico a Deus por bênçãos que o Senhor tem nos concedido de uma forma toda especial. E eu quero falar aqui sobre um estudo bíblico, o tema o Evangelho e a Lei de Deus, conflito ou complemento? O Evangelho e a Lei de Deus. Texto base, Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Uma das questões mais discutidas no cristianismo é a relação entre Evangelho de Cristo e a lei de Deus. Muitos perguntam, a lei foi abolida? O cristão ainda deve obedecer aos mandamentos? O Evangelho substitui a lei? A Bíblia mostra que não existe contradição entre Evangelho e a lei. Pelo contrário, ambos revelam o caráter santo de Deus e o seu plano de redenção para a humanidade. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a expressão de sua vontade e de seu caráter santo. Quais são as características desta lei? A lei é santa. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. A lei é perfeita, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. A lei revela a santidade de Deus, a justiça de Deus, o padrão moral divino. E qual é, então, a função da lei? Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aí, compartilhem com outras pessoas. Qual é a função da lei? A lei não foi dada para salvar o homem. A lei revela o pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, e o versículo 20. A lei funciona como espelho. Assim como um espelho mostra a sujeira do rosto, mas não pode limpá-la, a lei mostra o pecado, mas não pode removê-lo. Exemplo, quando Deus diz, não matarás, o homem percebe seu pecado. Quando Deus diz, não adulterarás, o homem reconhece a sua culpa. A lei aponta o problema. E o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, boas notícias. É a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. O Evangelho significa perdão dos pecados, reconciliação com Deus, vida eterna e justificação pela fé. A lei condena. O Evangelho salva. A lei revela a doença. O Evangelho apresenta a cura. A lei diz, você é pecador. O Evangelho diz, Cristo morreu pelos pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo... Deixa eu ver quem está falando aí. Boa tarde, Nelsinho. Qual é a lembrança? Deixa eu ver. Mais feliz da infância? Minha lembrança da infância? Quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tive um encontro pessoal com Cristo. Essa é uma grande lembrança. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, e o versículo 8. Jesus não aboliu a lei. Muitos afirmam que Cristo acabou com a lei. Porém, Jesus declarou até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei.
Mateus capítulo 5, versículo 18. Cristo, portanto, não destruiu a lei. Ele cumpriu suas exigências, revelou seu verdadeiro significado e obedeceu perfeitamente ao Pai. A salvação não vem pela lei. Ninguém é salvo pelas obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos, ok? A salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido, mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Cristo Jesus. A lei não salva, quem salva é Jesus. A graça não é licença para pecar. Alguns pensam, se eu estou debaixo da graça, posso viver como quiser. O apóstolo Paulo responde, pecaremos porque estamos debaixo da lei, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Romanos capítulo 6 e o versículo 15. A verdadeira graça produz santidade. E santidade é a separação do pecado, é a separação do mal. Produz obediência e transformação. O Evangelho escreve a lei no coração. Na nova aliança, Deus não apenas entrega mandamentos, ele transforma o coração. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Hebreus capítulo 10 e o versículo 16. O crente não obedece para ser salvo. Obedece porque foi salvo. Obedece porque realmente ele teve um encontro pessoal com Jesus. Vejamos o Espírito Santo e a obediência. O Espírito Santo capacita o cristão a viver segundo a vontade de Deus. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. A obediência cristã não é fruto do legalismo, é fruto da ação do Espírito Santo. Aí nós temos aqui um equilíbrio bíblico. Erro 1, o legalismo ensina que o homem pode conquistar a salvação por suas obras. O problema aqui é que anula a graça, né? O erro 2, antinomismo, ensina que a lei não tem mais valor algum. Problema, despreza a santidade de Deus. E o ensino bíblico, a salvação é pela graça. Mas a graça produz uma vida de obediência. Vejam bem, comparação entre a lei e o evangelho. A lei revela o pecado, o evangelho remove a culpa. A lei mostra a condenação, o evangelho oferece a salvação. A lei exige justiça, o evangelho concede justiça em Cristo. A lei mostra a necessidade do Salvador e o evangelho apresenta o Salvador. A lei condena o pecador, o evangelho justifica o que crê. E nós temos aqui algumas aplicações práticas. Reconheça a sua condição pecaminosa, a lei mostra nossa necessidade de Deus. Confie em Cristo, somente Jesus salva. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outro intercessor, não há outro mediador. Jesus é o único mediador. Viva em santidade, a graça não elimina a obediência. Dependa do Espírito Santo, a transformação vem de Deus. E é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ame a palavra de Deus. A lei e o evangelho apontam a Cristo. Isso é muito importante. A lei e o evangelho não são inimigos. A lei mostra o pecado. O evangelho revela o Salvador. A lei nos conduz à cruz. O evangelho nos conduz à vida eterna. Em Cristo, nós encontramos o perfeito equilíbrio entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. E a lei revela a necessidade da salvação, o evangelho revela
o Salvador. A lei aponta para Cristo e Cristo cumpre perfeitamente aquilo que a lei exigia. E justo amanhã, na Igreja Adventista, na Escola Sabatina, vai ser estudada a lição sobre pecado, evangelho e lei. E aqui, na terça-feira, fala sobre que o pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4, e está dentro da natureza. Salmo 51, versículo 5, está em nós. A lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que o pecado realmente é. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter, e ao mesmo tempo revela o caráter de Deus e o que é importante para ele. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17, foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Jesus reafirmou a importância deles. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Ele acrescentou: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Malaquias, Mateus, capítulo 22, o versículo 40. As palavras de Deus aos israelitas no Sinai, e que hoje chegam até nós, mostram que a lei trata de relacionamentos. Deus a deu para proteger nossa relação com ele e com o próximo. Porém, Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a vê-la como um fardo. Em vez de associá-la ao amor e à liberdade, a relacionam ao legalismo. Mas a Bíblia afirma: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João 5,3. Reflita nestas questões. Em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é para mim a palavra viva de Deus? A lei como parte dela. Como é que eu encaro essa lei? Como é que eu entendo? Como é que eu procuro obedecer? Quando penso na lei de Deus, acredito que ele tira a minha liberdade ou me fortalece. Só me sinto limitado. Como posso compreendê-la melhor? Jamais nós vamos ficar limitados, porém nós vamos entender que a lei de Deus mostra o nosso erro. Porém, não é o guardar a lei que vai me trazer salvação. A salvação é pela fé, é a graça de Deus em nós, mas eu preciso obedecer. O que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo estivesse no centro da minha vida, da minha família e da minha igreja? Então vejam, o grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. É muito interessante nós compreendermos essas coisas. Aí tem aqui, o próprio Jesus explicou de forma clara e direta qual a sua relação com a lei de Deus. Assim como os limites que os pais estabelecem revelam o que eles valorizam, a lei de Deus nos mostra seu caráter e o que é importante para ele. O Senhor, ele nos deu a lei para proteger nosso relacionamento com ele e com o próximo, guiando cada aspecto da vida enquanto crescemos nele. Afinal, quem nunca sentiu na própria pele as consequências do pecado? A violação da lei de Deus. E nós precisamos ter o quê? Uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor e obedecer a sua palavra.
O amor por Jesus está no centro da lei. Ele disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Mateus capítulo 14 e o versículo 15. Quando amamos de verdade a Cristo, naturalmente guardamos sua lei. Quanto mais entendemos a beleza da lei, mas nosso amor por Jesus cresce. E o mais importante manter diante de nós a cena da cruz e a morte substitutiva de Cristo em nosso favor, que é o caminho mais poderoso para que nós possamos promover este amor. Por isso, lei e evangelho caminham juntos. Embora creamos na lei e na importância de obedecer a ela, precisamos lembrar, diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. A lei aponta o pecado. A lei não perdoa. A lei não justifica. Não faz expiação. Pelo contrário, ela mostra que precisamos de perdão, de justiça e de expiação. Assim, ao lado da lei, e fundamental para entendê-la, está o Evangelho, a morte de Jesus, o perdão de Jesus, a reconciliação de Cristo, a morte de Cristo por nós, que não é acreditada a nosso favor por guardarmos a lei, mas por termos fé nele e pela grande graça de Deus, pela grande misericórdia do Senhor. E nós precisamos conhecer e praticar. No Sermão do Monte, Jesus falou muito sobre relacionamento com ele e com o próximo. E perto do fim fez uma afirmação declarativa: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso nós precisamos entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A condição para entrar no céu é justamente fazer a vontade de Deus. É algo razoável quando um filho ama os pais, costuma atender seus pedidos e suas ações revelam o amor e o respeito que sente. Da mesma forma, quem ama a Deus deseja fazer a sua vontade, porque não há caminho melhor. E nossa resposta, a obediência que transborda do amor, revela a verdadeira natureza do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E nós somos transformados dia após dia, momento após momento, quando nós procuramos viver em obediência. Quando realmente ouvimos a mensagem de Jesus, somos desafiados e transformados. Por isso precisamos de ouvidos abertos e coração receptivo, a fim de que o projeto de vida nosso seja um projeto de relacionamento íntimo com Deus. E assim nossa vida será construída sobre a rocha e sobre o plano perfeito de Deus. E tudo isso está revelado na Escritura, na Palavra de Deus. Portanto, queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu preciso crer, eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso viver o Evangelho de uma forma digna, sabendo que a lei nos mostra o pecado, nosso pecado, mas o Evangelho nos leva a Cristo, nos revela o Salvador. A lei nos conduz à cruz e o Evangelho nos conduz à vida eterna. E nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, ok? Portanto, a graça de Deus, ela é manifestada, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Agora, a todos quem? A todos que acreditarem, né? Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11.
E a mensagem central do Evangelho é a graça de Deus. A salvação não é resultado dos méritos humanos, das nossas obras ou da religiosidade. Ela é um presente divino oferecido gratuitamente através de Jesus Cristo. A graça é a demonstração do amor imerecido de Deus para com a humanidade pecadora. A graça justamente é você receber aquilo que você não merece. Enquanto a justiça nos daria a condenação pelos nossos pecados, a graça nos oferece perdão, reconciliação e vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça revela o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e o perdão de Deus. E a graça foi manifestada em Jesus Cristo. A graça não é apenas uma doutrina, ela se manifestou em uma pessoa, que é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14. Cristo veio ao mundo para salvar os perdidos, para salvar os pecadores, libertar os cativos do pecado, restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. E na cruz a graça alcançou sua expressão máxima. A salvação, portanto, é pela graça. A Bíblia afirma claramente, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, o versículo 8. A salvação não pode ser comprada, não pode ser conquistada, não pode ser merecida. Ela é um presente oferecido por Deus. E a graça alcança a todos os homens, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. O Evangelho é uma mensagem universal. Não existe pessoa tão pecadora que a graça não possa alcançar. A graça transforma vidas. A graça não apenas salva, ela transforma. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. A graça muda o coração, renova a mente, restaura relacionamentos e produz santidade. Quem experimenta a graça não permanece o mesmo. E a graça nos ensina a viver. Tito, capítulo 2, versículo 12, diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E a verdadeira graça não incentiva o pecado, não promove a desobediência, não apoia a negligência espiritual. Ela conduz o cristão a uma vida de santidade. E a graça é maior que o pecado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos, capítulo 5, e o versículo 20. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus quando há arrependimento sincero. A cruz demonstra que Deus pode transformar pecadores em filhos, condenados em justificados, perdidos em salvos. E a graça nos dá a esperança eterna. A graça não termina nesta vida, ela aponta para a eternidade. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, o versículo 7. E a esperança cristã está fundamentada na obra perfeita de Cristo. E concluindo aqui, a graça de Deus é o maior presente oferecido à humanidade, pois ela traz salvação, concede perdão, produz transformação, ensina a viver em santidade e garante a vida eterna. E a cruz é o maior
é a maior demonstração dessa graça. Cristo pagou o preço que não podíamos pagar para nos oferecer uma salvação que jamais poderíamos conquistar por nós mesmos. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. E a graça de Deus não encontra pessoas perfeitas. Ela transforma pecadores arrependidos em testemunhas do amor de Cristo. Ok? Professor, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade. Se você ainda não entregou a tua vida ao Senhor, este é o momento de você entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu errei, que eu tenho pecado, que eu tenho falhado. Eu reconheço, ó Deus, que não tenho te agradado. Mas eu te peço agora perdão pelos meus pecados. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Limpa-me, purifica-me e ajuda-me a te seguir, a te servir fielmente, até o dia da vinda de Cristo, ou o momento em que eu partir para a eternidade. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha feito esta oração comigo e que tenha compreendido aí o nosso ensino. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.